Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de calça. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai utilizar a malha térmica lá da Entre Malhas. Eles têm a opção tanto mais grossinha quanto mais fininha. Eu gosto muito de utilizar essa malha mais grossinha para calça porque ela não marca tanto. Para blusa, esses mais fininhos, porque daí assim não fica tão quente. E até mesmo para roupas infantis, porque eles têm mais flexibilidade, então fica mais fácil de vestir as crianças também. Eles têm várias opções de cores e agora até mesmo as texturizadas. Esse tecido ele tem um toque bem macio, ele é apeluciado do lado de dentro, ele tem boa durabilidade, não cria bolinha e é bem mais rápido para secar também no inverno. Esse tecido, gurias, vocês podem fazer conjuntinho, calça, blusa, até mesmo vestidinhos térmicos. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai utilizar então a malha térmica. A gente tá usando 1,20 m desse tecido. Vamos botar a orelha com a outra orelha do outro lado. Sempre o tecido direito com direito. Ainda mais porque ele tem esse apeluciado, ele fica se grudando um no outro, né? Então a gente bota o lado do avesso para fora, onde a gente vai riscar. Lembrando sempre de deixar todo o tecido de vocês sempre em cima da mesa, ele não ficar pendurado para não ficar puxando vocês também. E ali a gente vai ajeitar o nosso molde. Eu peguei um molde de leg, tá? Que a gente vai alterar. Ali dando de dica já pra vocês, essa que vocês podem utilizar 1,20 m para fazer duas legs. E ali tiraria dos dois cos já. 1,20 m. Esse é um tamanho de leg, gurias, que eu peguei um tamanho G, porque a gente tá fazendo a malha térmica, que eu tô medindo ali da orelha até o meio da minha leg, até o risquinho friso do meio, que seria minha lateral do corpo, né? Se deu 35 embaixo, tem que dar 35 lá em cima também, para ela ficar no fio. Se fosse leg ali, a gente ia sair um pouquinho do fio, mas como é liso, daria. Tem que cuidar se for estampa, né? O listrado, para não fazer essa torção, daí a gente pegaria mais tecido, tá? Mas como a gente quer alterar esse modelo, porque a gente não quer como leg, ela bem justinha, ela quer que fique um pouquinho mais soltinho embaixo, por isso que a gente afastou ali. O que é essas alterações que eu tô fazendo agora? Eu aumentei 3 centímetros lá na altura do gancho, para ele ficar mais alto, porque esse é um tecido térmico, ele não estica tanto quanto o suplex, né? A leg, ela para ali no tornozelo, como é calça, a gente vai aumentar mais 9 centímetros para baixo já com a bainha e 7 centímetros ali embaixo para cada lado, que é para ele ficar uma boca mais reta. 40 centímetros para cima de onde parou a minha leg, eu vou começar a abrir a partir dali, que vai ser o meu joelho. Porque esse modelo de calça que estão usando agora, ela vem tipo leg na parte de cima, toda justinha até o joelho, e depois ela cai retinha. Quem quer mais flare, daí vai abrir um pouco mais de 7 centímetros, pode ir até 12 centímetros ali, 10 ou 12 centímetros para cada lado a mais do que aquele tamanho da nossa leg ali. Então, por que que eu olhei que eu tô medindo que a gente usa 1,20 m do tecido, né? Para fazer calças assim mais largas, daí a gente precisa de mais tecido para tirar duas, tá, gurias? Acredito que ali, se a gente pegasse 1,5 m, já daria mais tranquilo pra gente tirar duas calças. Essas calças, quando vocês compram para duas, pra vocês tirarem, vocês aproveitam melhor o tecido de vocês, tá? Por que que eu tô usando aqui uma leg G, se a gente sempre faz um tamanho 38, um tamanho M, né? Porque esse tecido aqui, ele não estica tanto, então eu tenho que usar uma modelagem maior. Se eu pegasse a modelagem M, essa calça ia ficar muito menor, não ia servir, porque ela não estica tanto que nem um suplex. Esse molde está adaptado para um suplex, que estica bastante, então eu usei um tamanho maior. Lá em cima, então, aumentei os 3 centímetros, né, para ficar a altura e sempre conferindo ali depois de cortar toda a volta dele. Se o entrepernas vai bater, vai ficar mesmo tamanho, tá? Ali o cos, eu vou tirar ele na dobra porque eu quero que ele fique somente com um corte, só esse vizinho na frente eu vou colocar. Mas se eu quero que ele fique com dois cortes, poderia aproveitar lá embaixo também. Até esse restante do tecido, gurias, eu aproveitei, consegui tirar uma blusinha térmica para tamanho 3 anos, já fica de dica para vocês também. E agora a gente vai fazer tudo no nosso overlock, né? Eu tô usando aqui uma overlock 4 fios, mas poderia usar uma overlock 3 fios também.
Essa overlock 4 fios significa que tem uma costura a mais de segurança, né? Para trocar as linhas da máquina, a gente sempre vai cortar rente ao rolo e dar o nozinho da linha antiga com a linha nova, para a gente puxar essa linha, para não ter que fazer todo o labirinto ali das 4 linhas, né? Então a gente vai fazendo aos pouquinhos ali, vai amarrando e vai puxando aquelas linhas, assim a gente não precisa fazer o labirinto. Tem gente que amarra e sai costurando ali, vai puxando a linha. Eu não gosto, gosto de cortar ali rente as agulhas e puxar essa linha. Até mesmo para vocês sentirem se a linha não tranca em nenhum lugar, né? Não arrebentar, vocês sentem mais. Assim, costurando, quando vê, já arrebentou. Vamos colocar essas linhas na agulha novamente, porque aquele nozinho não passa na agulha, somente se vocês derem um nozinho muito fininho, né, para ele passar na agulha, para botar as linhas na agulha, sempre com a pinça, tá, guris? Eu boto o dedo ali atrás da agulha para ele ficar clarinho, ou pode botar um papelzinho também. E para vocês pegarem sempre com a mão embaixo da pinça, ajuda muito vocês a colocar ali para quem tem dificuldade. Para a gente começar a costurar, a gente vai colocar o direito da nossa perna ali com o direito da outra perna também. Lembrando que esse modelo ele não tem costura na lateral, ele só vai ter costura no nosso entrepernas e no nosso gancho. Então a gente botou direito com direito ali o tecido e tá costurando só nas curvas do gancho. Então, tanto no gancho da frente quanto no gancho das costas. Tanto faz eu vir de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Mas eu prefiro sempre vir de baixo para cima, porque daí assim eu dou uma esticadinha no tecido para ele acompanhar e para ficar retinho, como ele é curvado. Feito isso, eu pego nas laterais, agulhas, eu boto depois costura com costura, a gente fala parece mágica, né? Daí a gente enxerga a calça. E então, assim, a gente vai costurar todo o nosso entrepernas. Vocês percebem que eu não uso alfinete, né? Eu falo que alfinete é vice, quanto mais a gente bota, mais quer colocar. Então, vão colocando pontinha com pontinha o tecido, costurou lá na pontinha, pego lá da costura do meio da perna e vou encaixando todo ele pontinha com pontinha. Quando eu chegar naquela costura lá do meio da perna, eu vou parar e vou encaixar na minha mão também a outra parte. Então, venho até a costura, parei, e vou pegar lá na outra ponta, encaixe ponta com ponta, que é para não retorcer, para quando chegar lá no final não sobrar uma parte, né? Porque a gente cortou juntos, então tudo tem que se encaixar. E assim eu venho ponta com ponta também, ajeitando ele ali. Quem quiser pode botar os alfinetes 2 dedos mais longe, né? Mas sempre ir reduzindo esses alfinetes, né? Que a gente fala que é vício. O bom é sempre a gente esticar bem na frente e atrás quando a gente tá costurando, para não estourar essa costura. E mesmo assim testar ela depois, né? Esticando, porque no corpo pessoal estica bastante para não acabar estourando aquela costura. Feito isso, guris, cuidar para aquela costurinha do meio se encontrar bem. Vamos pegar o nosso cos e também botar o direito com o direito e fazer só esse Vzinho ali da lateral, que a gente vai esticar ele para ele ficar reto. Feito isso, a gente vai dividir em 4 partes o nosso cos. Então, peguei da costura e dei um piquezinho lá do outro lado, em cima e embaixo. Pego aquele pique e vou encostar lá na costura e vou dar um piquezinho nas 2 laterais, dividindo ele em 4 partes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Esses piquezinhos a gente vai fazer sempre pequenininho, né? Sem ser muito generosa. A gente aprende isso também lá na nossa comunidade da costura. Agora eu deixo a minha calça do lado avesso, o meu cos eu deixei ele do lado direito e essa emenda eu gosto de botar ela pra frente, tá, gurias? Na parte mais baixa. Então eu vou encaixar ali as 2 partes do cos com a calça, direito do cos com o direito da calça. Peguei costura do meio do gancho até a costura do outro meio do gancho para me achar a lateral ali dando o piquezinho, para também ficar dividido em 4 partes, aquela minha cintura. E agora eu vou encaixando aquelas 4 partes, todas elas. Vou botar pontinha com pontinha, vou cuidando porque ele vai se enrolando, né? Vou desenrolando ele. E sempre, gurias, cuidar para não cortar muito ali a peça de vocês, né? De preferência não cortar nada, só as rebarbinhas mesmo, se ficou picoteadinho. Mas não cortar ele, porque senão o que que acontece? A gente vai cortando, fica um lado menor do que o outro, né? Ali eu tô desmanchando porque o início ele não tinha encontrado bem a costura. Então eu já aproveito e desmancho ele, porque como é círculo, eu vou chegar ali de novo e agora eu faço ele se encaixar, se ele sair um pouquinho fora do lugar. Então, vou seguir sempre botando piquezinho com piquezinho, né? Pegando 3 tecidos juntos, cuidar para eles não se enrolar, não escapar o dali do meio, né? Que o do meio quer fugir, a gente fala.
E assim a gente vai às 4 partes. Não precisa de elástico na cintura, porque esse elástico ele já tá, esse recorte já tá reduzido para ele fazer a tensão ali na nossa cintura e não precisar de elástico que não fica apertando, né? E assim eu vou fazendo toda a circunferência no final ali, transpassando todo ele, né? Cuidar para aquelas costurinhas se encontrarem. E aquela costura do meio do cos, eu cuido pra ficar na frente, porque assim ele fica anatômico, ele fica tipo um Vzinho na frente. Então é modelo de cos depois que vocês podem usar, né? Pra trocar a linha da galoneira é a mesma coisa, tá? A gente fala que deu dia de sorte que já tava a linha da cor, né? Na máquina. Então, pra fazer a nossa bainha pelo lado direito, a gente vai riscando aqueles 2 centímetros. Quem tem mais prática já acostumou ali os 2 centímetros, né? Vai de olho ali, eu marco sempre a largura de um dedão, ó, que dá bem certinho e vamos usando aqui ele na máquina para ele ficar todo retinho. Então, eu risquei ele nos 2 centímetros pelo direito e ali eu vou dobrando bem nos 2 centímetros e assim eu vou fazendo toda a circunferência ali da minha bainha. Lembrando que para fazer a galoneira e a agulha dupla é em braille, né? A gente vai usar ali a máquina usando o direito para cima. Cuidar sempre para a emenda começar ali pela nossa emenda da perna, para ficar aquela emenda para dentro não ficar aparecendo, né? E como é círculo, a gente vai chegar ali de novo. Quem não tem a galoneira, pode passar o overlock nessa circunferência ali e depois ir fazer a agulha dupla, que já tem vídeo aqui no canal também ensinando a usar a agulha dupla, de preferência número 14, e que a gente vai fazer essa bainha também. E assim a gente já finaliza a nossa peça, só cortar os fiapinhos ali pro acabamento. E assim finalizamos mais uma live, guris. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado o QR Code lá da Entre Malhas para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da loja. E vou deixar aqui do lado também o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então, para quem nunca costurou, a gente ajuda tanto na escolha da máquina de vocês, como passar a linha da máquina, né? A gente faz pecinhas miniatura, que é um treino que a gente faz para chegar nas peças em tamanhos reais, até para aprender a controlar o nosso pé, a nossa mão, a gente fala, né, que nem dirigir um carro. Então a gente vai aos pouquinhos aumentando o nível. Por isso a gente faz esse treino nas peças miniatura, fazendo uma mini bermuda, vestido e saia, com que eles, cada um, tu vai aprender um tipo de bolso, cos com elástico, cos com caseado e prega-botão. Cada um a gente aprende um tipo de bainha também. Vai aprender bolso lateral, aplicado, bolso faca, bolso embutido. Então é um básico bem completo, a gente fala, né? Porque é tudo que a gente vai precisar depois em peças em tamanhos reais e até mesmo pra gente criar essa prática ali na máquina para passar para as peças em tamanhos reais, porque eu sei que no início a gente fica com medo ali de cortar a peça, né, de estragar o nosso tecido, então por isso a gente faz esse treino nessas pecinhas miniatura, aprender as guias, tudo ali na máquina. Então na nossa comunidade, Cruz, tem toda essa parte básica da costura, quanto da nossa parte de modelagem para a gente aprender a criar ali um molde do zero. Então a gente aprende a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel. Criando nossa base, o nosso corpo ali no papel, a gente vem com as coberturas do bolo, a gente fala, né, que são as alterações. Que se eu quero um degote V, uma manga bufante, isso tudo são alterações que a gente vai fazendo na nossa peça. Então a gente faz todo esse beabá ali da modelagem, aprende também alterações, alteração para corte princesa, para blazer, né? Todas essas alterações tem lá dentro também. E lá dentro também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então, por exemplo, se eu estou confeccionando um vestido, tem o passo a passo de como vocês fazem a montagem desse vestido e tem o molde já para vocês baixarem do PP ao GG. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!